Olá, queridos alunos do curso técnico em edificações do terceiro semestre, da nossa disciplina Materiais de Construção Civil. Na aula de hoje, nós vamos explorar o tema agregados. Eu sou a professora Sandra Maria de Lima. Meus queridos, o tema agregados é muito importante. Por quê? Porque são materiais que a gente usa em praticamente todas as fases da construção civil. Em se falando de concreto e argamassa, então, os agregados eles têm uma enorme influência na qualidade e no desempenho desses materiais. Mas vamos iniciar, então, definindo agregados. Agregados são materiais granulares, sem forma e volume definidos, ou seja, são grãozinhos. Um punhado de agregado é um punhado de grãozinho e eles não têm uma forma definida. Eles têm origem natural ou artificial. O que a gente quer dizer com origem natural? São aqueles agregados que nós apanhamos na natureza, que eles são extraídos da natureza e utilizados sem nenhum processamento, nenhuma interferência industrial. Por exemplo, uma areia que nós extraímos do fundo de um rio ou então de um barranco, que a gente simplesmente lava e depois usa. Assim também como os cascalhos. Já as pedras, né, as pedras que nós vemos nas construções civis, essa pedra que tem a coloração acinzentada, elas passam por um processo industrial, porque são extraídos grandes blocos dessas rochas e aí elas são diminuídas. Na realidade, o termo correto é cominuídas, para ficarem com as dimensões necessárias para a sua devida aplicação. Então, existem agregados de origem natural ou artificial. E ainda, ultimamente, pensando no desenvolvimento sustentável do nosso planeta e na construção civil, nós temos utilizados muitos agregados de origem dos resíduos da construção civil, já que sabe-se que em torno de 40% dos resíduos produzidos no mundo tem origem na construção civil. Portanto, nós precisamos encontrar um meio de reutilizá-los, né? Então, aqui neste desenho muito ilustrativo, nós vemos vários tipos de agregados. Nós podemos chamar essa primeira linha aqui, que eu estou mostrando para vocês, de britas. E elas têm vários tamanhos. Então, todos eles, olha só, eles são compostos de grãozinhos sem forma e volume definido, porque são variados, não é verdade? E aqui embaixo já são agregados que têm grãozinhos mais finos. Inclusive, estes daqui, olha, que eu estou mostrando agora, esses dois principalmente, a gente pode chamá-los até de pedrisco e esse daqui até de pó. Pode também ser uma areia artificial. Nós vamos ver todas essas classificações ao longo dessa aula. E aqui do nosso lado direito, nós vemos assim um depósito de brita, né, bem grande, de brita. Então, é uma rocha que foi cominuída e nós damos o termo para pedra na construção civil de brita. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês, essas duas fotos não estão com uma resolução muito legal, mas eu achei interessante apresentá-las. São os agregados artificiais de resíduos da construção civil. Isso aqui, olha, esse desenho, essa figura que eu ilustro, ela é oriunda lá do Campus Cuiabá, a professora Josélia Santos da Costa, que é reconhecida no mundo como uma das maiores pesquisadoras de agregados de resíduos da construção civil. Aqui a professora Josélia, ela coletou cerâmicas vermelhas, então esses tijolos, que alguns chamam de tijolos baianos, tijolos de 8 furos, telhas, enfim, todos os materiais que a gente diz cerâmicos, que nós vamos estudar isso mais para frente, por que o material é dito cerâmico. Então, ela pegou esses materiais que nós conhecemos do dia a dia e moeu, fez com que esses materiais passassem por um processo de cominuição. E aí ela transformou esses materiais numa areia, olha aqui,
para ser reutilizado. Isso é muito importante. Aqui do lado direito é uma figura que eu extraí do livro de Meta e Monteiro, que trata-se da reaproveitação da demolição de um pavimento. Então, aqui é uma estrada que ela teve o seu pavimento demolido e aí ela reutiliza estes resíduos da construção para produzir outros tipos de agregados, né? Então, pode ser areia ou pode ser brita, e aí ele vai ser reutilizado aqui, olha, está mostrando que está reutilizando para fazer um novo pavimento. Também quero lembrar que nós temos a construção, né, do Verdão aqui, da nossa Arena Pantanal, ela ganhou até um prêmio como a melhor construção sustentável dentre todos os estágios que foram construídos no Brasil, todos os estádios que foram construídos, as arenas. Ele ganhou um prêmio, por quê? Porque aproveitou todo o resíduo da construção, toda a demolição que ele fez foi aplicada também ali na própria construção da nova arena. E agora eu vou mostrar para vocês os processos de extração de areia. Areia é um minério, a gente conhece, a gente conhece como minério, pode ser classificado como minério, e existe uma grande indústria de extração de areia, que são as mineradoras de areia. E aqui eu estou dando um exemplo de uma areia de rio pelo processo de dragagem. Aqui do lado, meus queridos, eu deixei a referência do artigo onde eu extraí essas fotos, e é um artigo interessantíssimo, porque ele explica todas as etapas de extração de areia. Então, aqui é a primeira etapa, né, para montar uma mineradora de areia, quando é de dragagem. Então, é uma máquina de sucção. Então, esse daqui é um tubo que vai até o fundo do rio. Na ponta desse tubo, por vezes, meus queridos, tem uns dispositivos para desagregar o material. E aí, a areia, essa máquina que fica sobre essa balsa, suga essa areia e essa areia é depositada num local próximo ali do rio, né? Então, forma-se esse tanque aqui, que vem areia e vem água. Bem, então aqui é uma outra vista desse processo de sucção e dragagem, e aqui é uma lagoa de decantação. Quando a gente olha essa mineradora, essas indústrias, essas empresas, né, que fazem esse tipo de trabalho, a gente fica pensando, será que isso causa bem ou não ao meio ambiente? Tudo depende da maneira como é extraída essa areia. Então, a maior preocupação que existe em termos de sustentabilidade aqui na extração de areia é fazer com que essa extração aconteça sem causar a turbidez da água, né? Também é uma questão de se preocupar com não sugar, com que este tubo não sugue peixinhos e outros seres que habitam o fundo dos nossos rios. Para isso, existem algumas medidas que são tomadas. Por exemplo, na época de desova dos peixes, não é aconselhável que se faça a extração. É o que eles chamam de janelas ambientais. E aí, depois que extrai essa areia e ela fica aqui nesse local de depósito, né, nessa bacia de sedimentação, qual que é a intenção? Por vezes, se constroem drenos aqui embaixo, aqui, né, sob essa lagoa, para que a água escoe e possa ser, então, extraída a areia daí. Só que sempre sobra água, e o maior dano ambiental é quando as mineradoras despejam essa água no rio de novo, sem fazer um tratamento adequado. Tem que pensar em tudo, gente, na velocidade de deságue, ou seja, com que velocidade essa água está entrando no rio para não causar erosão, para não causar turbidez na água, enfim. São várias questões envolvidas e todas elas estão muito bem esclarecidas no artigo desse engenheiro de Minas, Marcos Gontijo, que se transformou um grande pesquisador das mineradoras de areia de rio.
Então, eu sugiro que vocês visitem esse artigo na internet. Se vocês copiarem e colocarem lá na internet essa referência, já vai sair direto no artigo que tem acesso livre. Bem, além da areia de rio, existe a areia de cava, que é essa que não precisa fazer dragagem, né? Não precisa fazer a sucção. Então, é só realmente ter máquinas escavadeiras e tudo mais para extrair a areia. E será que esse tipo de extração, de mineradora, causa menos dano ambiental? Tudo vai depender do cuidado que as pessoas tiverem. Por exemplo, pode causar empoeiramento, né? Pode levantar uma grande quantidade de poeira no ar, mas dá para evitar isso fazendo o processo via úmida. E aí a reconstituição do local. Às vezes a gente passa por alguns locais, por exemplo, se a gente for sair aqui de Várzea Grande em direção a Cáceres, por exemplo, ao longo dessa estrada a gente vê várias mineradoras, né? E é meio triste de ver como que eles causam um desconforto, pelo menos uma poluição ambiental. Mas o correto seria que após a extração, tanto da areia ou às vezes até da própria rocha para se fazer a brita, tem que haver a recomposição do local. Isso tudo, né, é uma questão de legislação enfim, e de comprometimento dos empresários de todo o setor da construção civil com isso. Aqui, meus queridos, é uma máquina gigante, é um triturador de tipo mandíbulas. Por que mandíbulas? Porque ele mastiga os blocos de rocha bem grande que são extraídos e transformando, comminuindo e transformando em britas, como aquelas que a gente mostrou na página inicial, né? E a extração de britas, às vezes, tudo vai depender da dureza da rocha e tudo mais. Às vezes é preciso até que se utilize do desmonte a fogo, que a gente chama, né? Utilize explosivos para poder extrair grandes blocos e depois ir diminuindo. Então, tudo isso está envolvido aqui na indústria da mineração. E por que eu estou falando disso para vocês? Porque este é um nicho de mercado para os técnicos em edificações, porque as mineradoras, elas precisam classificar os seus agregados, e vocês vão aprender a fazer isso. Então, fiquem de olho quando vocês se formarem e se vocês tiverem gosto por essa profissão, uma das possibilidades que vocês têm de trabalhar são nas mineradoras. Então, vocês podem enviar currículos para as mineradoras também. E aqui, queridos, eu estou mostrando para vocês essas imagens que particularmente eu acho até meio triste, né? Porque olha que impacto ambiental que causa, não é verdade? Mas por isso que a gente tem que saber utilizar bem os agregados, fazer com que a gente coloque, que a gente produza materiais de alto desempenho, que vai aproveitar bem direitinho todos esses recursos que são tão importantes na natureza e que causam degradação caso os empresários envolvidos nesse setor e nós também, profissionais da construção civil, não tivermos senso de responsabilidade, espírito de sustentabilidade. Então, essa daqui é uma visão que a gente tem da mineradora. Aqui, então, está a sua, digamos assim, a sua mina, né? Onde ela está extraindo. Aqui é a frente da lavra, né? Então, a gente pode usar esse termo, a lavra é o material que se extrai o produto da mineração, né? Bruto, né? A matéria-prima da mineração é a lavra. Então, a gente tem a lavra de areia, a gente tem a lavra de brita. E aqui, depois de passar pelos trituradores e tudo mais, a gente tem o pátio de britagem e depósito de minérios. No caso, a gente está falando dos minérios que dão origem às britas, que podem ser granitos, podem ser basaltos, calcários. Bem, e quais são as principais aplicações dos agregados
na construção civil. Gente, é imenso. Nós estamos rodeados por agregados aplicados aos elementos construtivos da onde a gente está. Então, nós usamos agregados nas argamassas, nos concretos, na pavimentação, em lastros para drenagem, em berços de adutoras, em sistemas de drenagem de muros de arrimos, estradas, pisos e muitos outros. E na jardinagem. Agora, aqui no próximo slide, nós vamos apreciar algumas ilustrações com essas aplicações. Então, olha só, logo aqui em cima nós temos as argamassas, que estão presentes, nossa, desde a fundação até o acabamento das nossas edificações. Aqui, então, está mostrando, né, a gente está vertendo a argamassa aqui, e a aplicação dessa argamassa numa vedação. Bem, a argamassa, queridos, ela será assunto de uma próxima aula nossa, mas a argamassa é uma mistura homogênea e coesa de aglomerantes, que são cimentos, e pode ser cimento ou cal, agregados, normalmente os de menor tamanho, então que são os agregados miúdos, né, as areias, e água. E atualmente, opcionalmente, aditivos e adições, tá bom? Então, aqui estão as nossas argamassas. Aqui do lado direito, nós vemos um concreto sendo bombeado e ele está preenchendo aqui uma laje, né? Uma laje bem pesada, acredito até que seja uma ponte, porque tem uma armação muitíssimo robusta aqui, né? Então, o agregado, ele é uma argamassa, só que foi incluído nesse concreto um agregado maior. Então, por definição, concreto é uma mistura homogênea e coesa, ou seja, que não se separam, os seus constituintes ficam todos unidos, agregados um ao outro, né? Então, é uma mistura homogênea e coesa de cimento e outros aglomerantes, a areia, a brita, então agregados miúdos e graúdos, água e, opcionalmente, alguns aditivos e adições, que são pós que que provocam alguns efeitos de melhoramento no desempenho de concretos e argamassas. Então, adições normalmente são pós e aditivos são líquidos, né? Mas o que diferencia um ou outro é a quantidade que a gente acrescenta nas argamassas e no concreto. Tudo isso nós veremos com muito vagar nas próximas aulas. Então, sobre argamassas e concretos. Mas, para que nós possamos estudar argamassas e concretos, precisamos conhecer as propriedades e as características dos agregados. Aqui nós vemos uma outra aplicação dos agregados, que é para a utilização de lastro de brita. Aqui eu coloquei uma ferrovia como exemplo, né? Então, esse lastro de brita, ele serve para várias coisas, para assentar melhor, para dar maior resistência, mas também, principalmente, para fazer a drenagem, para evitar que se acumule água. Então, é para facilitar o caminho da água e conduzi-la ao sistema de drenagem e manter a estabilidade do leito ferroviário. Bem, aqui nós vemos uma outra aplicação, né, na realidade, é um concreto sendo utilizado para pavimentação. A rodovia que liga Cuiabá a São Vicente, a opção foi concreto ao invés do concreto asfáltico, né? Por uma questão de resistência, de durabilidade, do concreto ele ser mais resistente aos esforços que são causados pela frenagem dos carros, dos caminhões, enfim, né? Ele é mais resistente. E essa frenagem que eu digo, por exemplo, se vocês observarem os pontos de ônibus, vocês percebem que quando tem um asfalto no ponto de ônibus, sempre aparecem umas ondas, uns enrugamentos? Pois é, se todo ponto de ônibus, ao invés de ter a pavimentação em concreto asfáltico, tivesse em concreto de cimento Portland, esse concreto de cimento, aquele enrugamento não aconteceria.
Aqui temos outras aplicações. Eu gosto dessa aplicação, olha, é uma caixinha de passagem de elétrica e para evitar que essa caixa se encha de água, a gente coloca um laço de brita lá embaixo, que é para essa água escoar, né? Então, uma drenagem de caixas de passagem. Aqui essa figura linda é a jardinagem, a brita, os agregados são muito utilizados para jardinagem. Aqui nós temos um sistema de drenagem de rodovia e aqui tem vários materiais interessantes que nós veremos também com mais vagar ao longo do nosso curso, mas eu também quero falar um pouquinho deles para vocês. Então, esse sistema de drenagem é porque, muito provavelmente, quando foi escavar este local aqui, meus queridos, o lençol de água estava aflorando, então estava minando água. E uma estrada, ela não pode ter, não pode permitir que a água acesse principalmente o pavimento, tanto de pavimento de concreto como pavimento de asfalto, porque vai causar deterioração muito rápida. Então, a gente tem que dar condições para que a água se encaminhe e se escoe por baixo desse leito rodoviário. Então, aí a gente constrói, né? Isso aqui é uma engenharia de cálculo, tem que fazer todos os cálculos corretos em função da quantidade de água que é aflorada, ou seja, em função da vazão desta água. E aí a gente constrói esse sistema, que é por meio da escavação de uma vala, e aí a gente coloca esse material aqui, ó, que a gente é um tecido que ele tem um nome comercial, tipo bombril, né? Que a gente chama de manta bidim, mas ele pode ter outras denominações também. É um geotêxtil, é uma membrana semipermeável, por ela não passa sólido, só passa água. E por que tem que fazer isso, meus queridos? Porque o sistema de drenagem, ó, consiste em envolver um tubo de drenagem. Esse tubo aqui não dá para a gente ver, mas ele é todo furadinho para conduzir a água. E esse tubo ele tem que ser envolvido por brita, né? Pelo agregado aqui. Ele tem que ser envolvido por brita para que, então, a água vai caminhar tanto por essa brita, como vai caminhar também por dentro do tubo. Mas acontece que se eu não proteger essa vala inteirinha com esse tecido, que eu chamo de um geotexto, que é uma membrana semipermeável, vai passar por aqui areia, e aí a areia vai entupir tantos os vazios que existem entre os agregados, como também ela vai entupir os furinhos desse tubo aqui, e aí o sistema de drenagem vai colapsar. Então, isso aqui é um sistema de drenagem muito interessante e muito importante, e uma grande aplicação das britas. Uma outra aplicação da brita, meus queridos, é para fazer muros de contenção, que a gente chama de muro de arrimo. O que é um muro de arrimo? É quando existe um desnível, né, em duas partes da construção. Vocês veem que aqui, ó, o nível do piso está aqui, e aqui o nível do solo está aqui bem mais alto. Eu não sei quanto que é, se é 1,5 m, 2 metros, enfim. Mas o que acontece? Se eu fizer esse corte abrupto no terreno e não colocar nenhuma proteção, essa terra, esse solo que aqui está, ele vai desmoronar, ele vai invadir essa área que provavelmente eu vou construir alguma coisa aqui, uma estrada, enfim, qualquer outro tipo de construção. Então, por isso que se chama muro de contenção. Eu estou contendo este solo e impedindo que ele invada a minha área de construção. Também posso chamar, ao invés de muro de contenção, eu posso chamar de muro de arrimo. Arrimo é algo que sustenta alguma coisa, né? Então, está se falando de sustentar este volume de solo que está aqui atrás. Então, esse aqui, muro de arrimo, ele é formado por pedras bem grandes. Elas são justapostas, né? E normalmente elas são muito espessas, assim, esse muro tem mais de 50 centímetros, mas essa espessura do muro, ela é definida em função do esforço que ele tem que aguentar.
quanto mais solo ele tiver que aguentar, quanto maior a altura do muro, mais espesso vai ter que ser, porque ele vai ter que ter muito peso para poder aguentar todo esse muro aqui. Então, é todo esse volume de terra. Esse muro de arrimo, então, ele é construído com britas justapostas e depois, eu não sei se vocês conseguem observar, tem uma tela, que a gente chama de tela tipo gabião, uma tela metálica que mantém essa estrutura uníssona, né? Unida, que ele não vai desagregar. É muito interessante esse tipo de muro de arrimo, porque a gente nem precisa colocar drenagem aqui, né? Somente essa manta bidim antes dele, a gente precisa para evitar que a areia preencha esses vazios aqui e impeça, enfim, a drenagem, né? Porque toda vez que chove, esse maciço vai ficar saturado de água e essa água precisa tomar um caminho, ser escoada para algum lugar. Pode também fazer a opção de fazer um dreno, tipo desse daqui, dentro, aqui, do lado de dentro desse muro, tá? Então, essas são as principais aplicações que eu separei para apresentar para vocês. Queridos, agora então vamos entrar na questão de classificação dos agregados. Então, nós já falamos isso um pouquinho lá, né? Sobre a origem dos agregados. Eles podem ser naturais ou artificiais. E naturais, então, como eu já adiantei para vocês, são aqueles que podem ser encontrados na natureza e podem requerer processos simples, como de lavagem ou seleção. E como exemplo temos a areia e o pedregulho, ou cascalho, como também é conhecido. Já os artificiais são materiais processados industrialmente, incluindo-se britagem, que é a cominuição, né? A partir de matérias-primas naturais, como argila expandida, escória de alto forno, cinza volante, concreto reciclado e de demolições. Então, a argila expandida é um material, é uma argila que passa por um processo térmico, uma queima. Então, aqui eu coloco o exemplo. Essa argila é muitíssimo utilizada para jardinagem, mas também para construção, para isolamento térmico, para isolamento acústico, para preenchimento de vazios, quando a gente não quer, a gente precisa preencher um espaço, mas a gente não quer que ele fique muito pesado, porque a argila expandida, ela é bem mais leve do que a brita, né? A escória de alto forno, meus queridos, aqui eu coloquei um exemplo. É um resíduo oriundo da indústria do ferro, quando pega o minério de ferro e ele passa por um forno, e aí fica um pozinho incrustado, né, que é oriundo desse processo aí de térmico, né, do tratamento do minério de ferro para transformá-lo nos aços e nos ferros que a gente utiliza na construção civil. Essa escória de alto forno, meus queridos, ela é poderosíssima, porque ela tem um componente que é o dióxido de silício, que ele dá muita durabilidade às argamassas e aos concretos. Inclusive, a escória de alto forno, ela é até utilizada na própria composição do cimento Portland. Nós vamos ver isso numa próxima aula. Então, mas por que ela é grande, professora? Não era para ser só um pozinho? Pois é, mas à medida que ela se decanta no forno, ela acaba formando como se fosse uma laje, uma pedra. E aí ela precisa ser cominuída para então ser transformada aí nesse tipo de agregado que vocês estão vendo. Quando ela é utilizada no cimento, aí ela vai ser moída até se tornar um pó. Bem, os agregados também podem ser classificados quanto à massa específica. O que é isso? É quanto que cada unidade de volume pesa. Então, 1 metro cúbico de brita pesa
quanto. Mas quando eu digo massa específica, queridos, eu tenho que considerar somente a massa dos sólidos. Eu não posso considerar a massa dos vazios que existem entre os grãozinhos. É como se eu pegasse cada grãozinho da brita ou cada grãozinho da areia e pesasse. E aí eu pegasse uma quantidade suficiente para preencher 1 metro cúbico. Uma caixa d'água de 1000 litros tem 1 metro cúbico. Se eu fosse capaz de encher uma caixa d'água somente com a massa de sólidos, eu teria, e aí eu pesasse aquela caixa de 1000 litros, eu conseguiria extrair aí a massa específica dos agregados. Mas não é assim que a gente faz, porque quando a gente enche uma caixa d'água de 1000 litros de água com pedrinhas ou com areia, existem vazios entre eles. Então, o peso dá bem menor, dá menor do que se eu fosse capaz de preencher essa caixa d'água só com sólidos, os sólidos que constituem os agregados. Nós vamos ver logo a seguir a expressão matemática que define essa massa específica e que é muito importante para o dia a dia da construção civil, porque esse parâmetro, esse índice físico do agregado, ele é utilizado para dosagem dos concretos e das argamassas, além de outras questões também. Então, quanto à massa específica, os agregados eles podem ser caracterizados em leves, quando eles tiverem uma massa específica menor que 2.000 kg-força por metro cúbico. Eles são classificados como normais quando a massa específica estiver entre 2.000 e 3.000 kg-força por metro cúbico. Então, a massa, né, quilograma por metro cúbico. Eles são classificados como pesados quando eles tiverem uma massa maior do que 3.000 kg-força por metro cúbico. Em função, meus queridos, dessa massa específica, a gente também pode utilizar esses agregados. Então, por exemplo, concretos que precisam resistir a grandes esforços, a gente não pode utilizar um agregado leve, porque quando o agregado é leve, normalmente ele é mais poroso, então ele vai ser menos resistente do que um concreto com a massa específica normal ou classificado como pesado. Então, esses agregados leves, normalmente, eles são utilizados para concretar, por exemplo, se eu quero concretar uma laje que tem um vão imenso, mas é uma laje pré-fabricada, eu posso utilizar esse agregado leve para fazer, esse concreto para preencher essa laje, que ela vai ficar mais leve e daí ela vai vencer maiores vãos. Os agregados normais são utilizados, assim, são os que mais são utilizados para fazer estruturas de prédios, de pontes e tudo mais. Os agregados pesados, eles são utilizados especificamente para usos especiais, para usos como, por exemplo, construir o concreto do reator de uma usina nuclear, né? Aquele núcleo que fica. Por quê? Porque eles têm mais resistência, eles aguentam mais impactos, eles vão aguentar mais explosões, eles vão aguentar, eles vão ter um poder de isolamento, né, maior. Esses agregados pesados também são utilizados, por exemplo, para construir salas de raio-x, onde vão ficar aparelhos de raio-x, de tomografia, todos esses aparelhos que se usam dessa tecnologia nuclear, né? Aqui, meus queridos, olha só, eu não sei se vocês já tiveram contato com o que nós chamamos de normas técnicas. A nossa disciplina de materiais de construção se utiliza muito de normas técnicas. Aqui eu coloquei para vocês as normas que determinam
o processo para determinação da massa específica e da massa aparente dos agregados, tanto miúdo como graúdo. E também a determinação da massa unitária e do volume de vazios. A massa unitária nós vamos definir no próximo slide que eu passar para vocês. Então, o que significa ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que significa NBR? Norma Brasileira. E o que significa NM? Norma Mercosul. Então, por quê? Porque essas normas, elas são únicas. Quando a gente tem NM, significa que todos os países do Mercosul utilizam esse padrão de ensaio para determinar o procedimento específico. Então, aqui nós temos essas 3 normas de leitura obrigatória para vocês, e lá na nossa sala do Moodle, existe uma página onde eu coloco a orientação para vocês de como que vocês fazem para acessar essas normas técnicas. Porque o Instituto Federal de Mato Grosso fez um convênio com a Associação Brasileira de Normas Técnicas e nós conseguimos acessar, ler e extrair todas as informações necessárias dessas normas somente online. Nós não conseguimos baixar, não conseguimos imprimir, mas nós conseguimos ler e estudar essas normas acessando online, lá na página do nosso AVA, né, do nosso ambiente virtual de aprendizado, Moodle. Eu oriento direitinho como que vocês acessam. Tem que ter o nome da empresa, o login e uma senha. Está lá colocado para vocês. E aqui eu já alerto, este convênio é para os alunos do IFMT. Então, nós temos que ser éticos e não passar esse acesso para pessoas que não estejam matriculadas no IFMT, porque esse convênio, ele custa caro, meus queridos. Cada norma, ela tem um preço. Normalmente é por página, custa de 5 a 10 reais cada página dessa norma. Então, foi uma grande conquista do IFMT para os nossos alunos de cursos técnicos. Então, temos que saber usar e aproveitar esta grande janela de oportunidade de aprendizado. Então, aqui está a expressão matemática da massa específica. Então, a gente usa a letra grega ρ, né, para definir, para indicar essa massa específica. Então, trata-se do volume de sólidos sem considerar os vazios entre eles. Então, é a massa específica é a massa do agregado dividido pelo volume do agregado. No slide anterior, falava de uma massa aparente, vocês lembram? Porque a massa aparente, ela considera os poros que tem dentro do agregado, né? E a massa específica não considera nem esses poros, ela considera somente a massa da parte sólida do agregado. A aplicação da massa específica, então, como eu já adiantei para vocês, é no cálculo do volume de concretos e argamassas, que nós vamos explorar muito, muito detalhadamente isso nas aulas em que nós trataremos de concretos e argamassas. Já a massa unitária, sabe aquela historinha que eu contei para vocês de pegar uma caixa d'água de 1000 litros e encher com agregado? Pois é, a massa unitária é exatamente isso. Trata-se do volume de sólidos mais o volume de vazios entre os grãozinhos. Então, isso funcionaria se eu enchesse uma caixa d'água de 1000 litros com areia e fosse capaz de pesá-la, eu conseguiria, assim, definir a massa unitária do meu agregado. A letra que representa a massa unitária é a letra grega gama. Então, massa do agregado dividido pelo volume do agregado. A aplicação da massa unitária, meus queridos, é o cálculo do volume solto de agregados para transporte, para cálculo de padiolas em dosagem de concreto e argamassa, compras, obras de drenagem e outras aplicações. Por quê? Porque vocês conseguem perceber que quando eu tenho um concreto,
eu tenho o espaço que o agregado vai ocupar é o espaço referente somente aos seus grãozinhos, porque entre o volume, entre os grãozinhos, a argamassa vai ocupar aquele espaço. Então, quando eu vou calcular um volume de um concreto ou de uma argamassa, eu uso a massa específica. Agora, se eu for calcular o volume que cabe, por exemplo, na caçamba de um caminhão para ele ser transportado, então aí eu tenho que considerar a massa unitária, porque esse agregado ele é transportado junto com os vazios que ficam entre os seus grãozinhos. A mesma coisa se eu tiver que calcular o volume de brita que eu vou, a massa, né, de brita que vai ter numa determinado sistema de drenagem, também vai ser a massa unitária, porque ela é aplicada e não é retirado os vazios que existem entre elas. Então, essa é a aplicação. Porém, meus queridos, neste momento da nossa disciplina, nós vamos explorar o quê? A determinação, de acordo com as normas técnicas, da massa específica e da massa unitária. Quando a gente estiver lá explorando argamassa e concreto, aí sim nós vamos aprender a aplicação desses parâmetros. Agora, a gente vai aprender a determinar estes parâmetros em laboratório. Aqui eu coloquei assim, né, só para não ficar muito solto, um exemplo de aplicação. Olha só, a carreta de uma mineradora tem a capacidade de transportar 27 toneladas em sua caçamba. Sabendo-se que a massa unitária da brita número 1 é de 1.350 kg/força por metro cúbico, calcule o volume máximo possível de ser transportado na carreta em uma viagem. Tá vendo? Então, massa unitária por quê? Porque os grãozinhos estão soltos, né? O volume da carreta, o volume dessa carreta, né, da caçamba dessa carreta, será ocupado pelos grãozinhos do minério e pelo vazio que existe entre eles. Então, olha só, a informação é de que a massa unitária é de 1.450 quilos por metro cúbico. O volume, a massa, né, a carreta consegue transportar no máximo 27.000 quilos. Então, gama é igual a massa sobre volume. Então, o volume de agregados mais vazio é igual ao volume da carreta. 1.450 é a massa unitária, 27.000 é a massa que a caçamba vai transportar, então eu preciso saber qual que é o volume de agregado que ela vai conseguir transportar de uma vez só. Então, vai ser 27.000 dividido por 1.450, ou seja, essa carreta, ela consegue transportar 18,6 metros cúbicos de brita por vez. Olha como é muito mais, como que diminui, né? Ele solto é de 18,6 metros cúbicos, aplicado é 11,6 metros cúbicos. Bem, e agora vamos entrar aqui na última classificação dos agregados que interessa, né, de acordo com a nossa formação, a formação do técnico em edificações, mas que é, meus queridos, um dos mais importantes para os agregados. A gente compra o agregado a partir da sua granulometria. A gente diz qual agregado que a gente quer comprar, a gente determina qual o agregado que vai ter que ser utilizado para concretar uma laje, uma viga, um pilar, em função da sua granulometria. Mas o que é granulometria? Metria é de medida e grânulo é o grão do agregado. Então, a granulometria, ela se refere ao tamanho
tamanho dos agregados que compõem, ao tamanho dos grãos que compõem um agregado. Então, um agregado é dito miúdo quando? Então, é uma areia de origem natural ou artificial. Então, as areias, já estamos aprendendo aqui que é agregado miúdo. Normalmente, gente, numa linguagem bem técnica, a gente nem fala areia, a gente fala assim, cadê o agregado miúdo? Onde está depositado o agregado miúdo? Então, a areia de origem natural ou artificial é um agregado miúdo, ou uma mistura de ambas, então pode ter um pouco de natural e um pouco de artificial, cujos grãos passam pela peneira da Associação Brasileira de Normas Técnicas de 4,75 milímetros. Nossa, professora, o que é isso? Não entendi nada. Que peneira é essa? Na próxima transparência, eu vou apresentar essa peneira para vocês. Eu não posso ir e voltar, porque senão interrompe a fala e não sai no vídeo para vocês. Mas é uma peneira que tem uma malha metálica. Essa malha, as aberturas dela são quadradinhas e o quadrado dessa malha aí, o tamanho dos lados desse quadrado é de 4,75 milímetros. Os 4 lados têm 4,75 milímetros. Então, quando o agregado passa por essa, ele é capaz de atravessar essa malha, ele é dito um agregado miúdo. Já quando ele não passa, ele fica retido, ele é dito como um agregado graúdo. Então, os pedregulhos ou as britas provenientes de rochas estáveis ou a mistura de ambos, cujos grãos passam pela peneira ABNT 75 milímetros e ficam retidos na peneira BNT 4,75 milímetros, são ditas agregados graúdos. Aqui nos agregados graúdos, inclusive, tem um limite superior. Então, é uma malha cujos quadradinhos que a compõem têm o seu lado de 75 milímetros, 7,5 centímetros. Grande, né, gente? Então, esses são os agregados graúdos. E, professora, e quando ela não passa nesses 75 milímetros? Aí a gente chama de pedra de mão ou de rachão. Então, queridos, a granulometria é um método de análise que classifica os agregados em função do tamanho dos seus grãos, bem como pela fração correspondente a cada tamanho. Então, se um agregado, a porção dele, eu pego 1 quilo de agregado, aí eu percebo que 100 gramas desse 1 quilo ficou retido na peneira 19,5. 300 gramas disso aí ficou retida na peneira 12,5. E assim sucessivamente. O que eu estou descrevendo aqui para vocês é um ensaio de granulometria, que vocês vão explorar com muito vagar e está bem explicadinho no roteiro de estudo número 1 que vocês vão explorar já já lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, no nosso Ava Moodle. Então, queridos, ele é classificado, então, em relação ao tamanho dos seus grãos, mas a porção do tamanho de cada uma das porções, né? Então, porque um agregado, ele não tem os seus grãos somente de um tamanho. Uma parte são agregados bem fininhos, aí eles vão engrossando, enfim, é uma composição, né? Por isso que a gente chama de composição granulométrica, justamente, porque o agregado é composto por grãos de diversos tamanhos. É a característica de um agregado de maior aplicação na prática, como eu disse para vocês. A gente compra agregado em função da sua granulometria. E ele é aplicado para concretos e argamassas, e para drenos, e para tudo, em função da sua granulometria. O ensaio para determinar a composição granulométrica é estabelecido pela NBRNM 248, que também é de leitura obrigatória para todos vocês. Então, a utilização dos agregados
é determinada em função da sua granulometria. Queridos, olha aqui as peneiras que eu falei para vocês. Agora ficou fácil de materializar, não é? Vocês vão ver um vídeo disso aqui, desse ensaio para determinar a composição granulométrica dos agregados. Este daqui é um equipamento para determinar a composição granulométrica de mais de agregados miúdos, né? Porque a de agregados graúdos é maior ainda, e essa daqui são as peneiras. Olha aqui os quadradinhos e o tamanho da malha. Aquela malha, então, são todas essas malhas aqui. Então, eu coloco uma determinada massa, né? Essas peneiras, elas são empilhadas aqui, ó, da maior para menor. E ainda tem uma base aqui, que a gente chama de fundo, que ela não é vazada assim, que ela não é peneira, é uma bandeja mesmo com fundo, né? Então, a gente coloca uma determinada quantidade, 500 gramas de areia, de agregado miúdo aqui, e quando a gente liga esse aparelho, ele é agitado, promove uma vibração, ele até se chama agitador de grãos, né? E depois de um determinado tempo, a gente verifica qual a massa que ficou retida em cada uma dessas peneiras. Se o agregado ficou retido na peneira de 4,75 milímetros, significa que aquela porção tem grãos com diâmetro maiores que 4,75 milímetros, e assim sucessivamente. Vocês vão explorar e cuidar desses resultados no nosso roteiro de estudos. E aqui, queridos, eu coloquei um gráfico assim bem interessante que também está no roteiro de estudos para vocês, para mostrar a faixa em função desse ensaio de composição granulométrica, né? Os agregados são classificados em graúdos e miúdos. E aí aqui, olha, sabe esses números? 0,15, 0,30, 0,6, 1,18, até chegar nos 75 milímetros, são as aberturas das peneiras, que são padronizadas pela ABNT e, né, como uma norma brasileira, e também pela norma Mercosul. Vocês percebem que essas peneiras, elas vão dando salto assim, o dobro, olha, 0,15, o dobro é 0,3, o dobro é 0,6, o dobro era para ser 1,20, né, mas 1,18, 2,36 e assim sucessivamente. É interessante, quem trabalha com granulometria memoriza todas essas aberturas de peneiras. Então, meus queridos, quando a gente faz uma granulometria e a areia, a gente determina, né, pelo ensaio de granulometria, que a areia tem grãos de 0,3 e 0,15 milímetros apenas, então a gente classifica como areia fina. Se tem entre 1,18 e 0,6, é uma areia média. Se tem de 4,75 a 2,36, a sua maior porção é areia grossa. Se o agregado aqui, olha, fica entre 9,5 e 4,75, a gente denomina de pedrisco ou brita zero. Se é 12,5, a gente chama de brita intermediária. Se é 19, é brita 1, brita 2, e aqui a gente tem a brita 3 e a brita 4. Vocês vão explorar todas essas denominações lá no nosso roteiro de estudos. Por enquanto, é isso que nós vamos trabalhar. Nós já tivemos, então, hoje, meus queridos, importantes conceitos sobre os agregados. Eu vou dizer para vocês que é praticamente 90% de tudo que vocês vão precisar saber sobre agregados na vida profissional. Essas outras características que eu coloco aqui para vocês são para estudos muito mais aprofundados, né? Para ensaios de qualidade de agregados, para pesquisas, né, que precisam ser publicadas para o desenvolvimento dessa área, né? Então, existem outros ensaios para determinar, por exemplo, a porosidade dos agregados, ou seja, ele tem no seu grão
qual é o espaço de vazios que ele tem dentro dos seus grãos, os seus poros, né? E afeta a resistência, quanto mais poroso, lembra a história da argila expandida? Quanto mais poroso, menor resistência ele tem. E ele pode consumir a água de amassamento de concretos e argamassas, afetando várias características desse concreto e dessa argamassa, dificultando inclusive a sua aplicação, que as condições ideais, as condições, né, na realidade, as condições para a aplicação de um concreto, de uma argamassa, é definida por um termo técnico chamado trabalhabilidade, importantíssimo, mas nós veremos também na aula de argamassa isso. Nós também podemos ver a capacidade que esse agregado tem de absorver água. Quando os poros do agregado se comunicam, aumenta a capacidade de reter, porque esses poros podem estar lá isoladinhos, mas se existem canalículos que unem esses poros, então isso vai ser mais prejudicial ainda para usar esse agregado. E aí a gente tem esse ensaio de absorção. A gente também pode fazer ensaios para determinar a forma e a textura superficial. Como assim forma? Por exemplo, das areias, para a gente ver se os grãozinhos delas são mais redondos ou mais achatados. Quanto mais redondo, melhor vai ser para a utilização da argamassa. E as pedrinhas, quanto mais cúbicas forem os seus grãos, também melhor será para a utilização em concretos. Nós vamos ver isso com muito vagar na aula de concreto. E a composição mineralógica e processo de formação. Isso aí, meus queridos, afeta o módulo de elasticidade, que é uma outra característica, afeta a capacidade de se deformar quando submetido ao carregamento, né? Então, assim, quando um agregado é submetido a um esforço, ele se deforma. Então, o módulo de elasticidade vai dizer o quanto que ele vai se deformar. Olha que coisa interessante. As rochas ígneas intrusivas, ou seja, aquelas que foram originárias do endurecimento das lavas vulcânicas, mas que elas endureceram dentro não foram na crosta terrestre, mas no manto, né? São mais resistentes que as ígneas extrusivas, que são essas que se refrigeraram e solidificaram já na crosta terrestre. Então, as ígneas intrusivas são mais resistentes que as sedimentares e metamórficas. Aqui fica assim uma sugestão para, se vocês se interessarem para o tema de agregados, estudar com mais profundidade esses temas, que existem vários artigos disponíveis na internet que vocês podem explorar. Então, essas questões, até pela brevidade da nossa disciplina, nós não temos tempo de entrar neste assunto. Então é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês até agora. Aproveitem bastante. Agora a gente se encontra na sala virtual do nosso Moodle, onde vocês vão acessar. Temos 2 roteiros de estudos para essa aula, onde vocês vão aprender a determinar a massa específica e a massa unitária dos agregados e também fazer a composição granulométrica. Tem muito trabalho para a gente fazer. Anotem todas as suas dúvidas para a gente tirar na nossa aula online. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um.